Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Eu sou o pastor Devanir Gomes, aqui da IBN Família, e nós estamos aqui para mais um Momento Família. E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. E essa palavra parte do texto de Hebreus capítulo 10, a partir do verso 32, e eu quero que você ouça, porque Deus vai falar contigo neste momento. Diz assim a palavra do Senhor: Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Às vezes fostes expostos como em espetáculo, tanto de vergonha quanto de tribulações. Às vezes vos tornastes coparticipantes com os que desse modo foram tratados. Não somente vos compadecestes dos que estavam nas prisões, mas também com alegria aceitastes os espólios dos vossos bens, sabendo que tendes possessão superior e permanente. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo, aquele que há de vir virá, não tardará. O meu justo, porém, viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da vossa alma. Queridos, eu quero falar com você nesse dia sobre um chamado especial na sua vida para sermos vencedores. Ou melhor, mais do que vencedores. A Bíblia, ela está repleta de textos que nos provoca a sermos perseverantes, a lutarmos pelos nossos objetivos, pelas nossas conquistas, por aquilo que Deus tem plantado em nosso coração. Mas eu tenho percebido que muitas pessoas desistem facilmente. E na desistência você jamais alcançará aquilo que Deus planejou para você. Um certo homem por nome de Vince Lombardi disse: vencedores são aqueles que nunca desistem e desistentes são aqueles que nunca vencem. Eu vou repetir para que você grave bem essa frase. Vencedores são aqueles que nunca desistem e desistentes são aqueles que nunca vencem. Por que eu estou trazendo esta palavra ao teu coração nesse dia? Porque talvez você está vivendo um momento difícil na sua vida e você está pensando em desistir. Desistir de coisas boas e abençoadas que o próprio Deus plantou no teu coração. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos que a Bíblia foi escrita para nos encorajar a viver uma vida firmada na fé, a viver uma vida firmada na esperança, a viver uma vida firmada no amor. Essa é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é fazer de homens e mulheres que experimentaram a dor, que experimentaram o fracasso, fazer desses homens tornando-os vencedores, verdadeiros vencedores que a Bíblia nos relata. Foram homens, foram mulheres que passaram por momentos difíceis. Quando você vai estudar, quando você vai ver a história dos patriarcas, dos nossos pais na fé, você vai perceber que eles viveram momentos dificílimos, mas foi necessário a fé, foi necessário a perseverança para que eles pudessem vencer e deixar os seus nomes escritos na história da Bíblia Sagrada. Mateus capítulo 24, verso 13 vai dizer: aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse texto fala de perseverança. Esse texto nos encoraja a prosseguir até o fim. Você não pode ficar parado no meio do caminho. Você não pode parar com aquilo que um dia Deus plantou no seu coração. Você deve perseverar, você deve prosseguir, você deve lutar, porque Deus tem a vitória para a sua vida. Eu tenho certeza que esta palavra vai alcançar o teu coração, vai te encorajar a permanecer firme naquilo que um dia Deus sonhou. Deus tem sonhos, Deus tem projetos, Deus tem planos extraordinários para cada um de nós. A Bíblia vai nos dizer, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão.
O que Paulo está dizendo aqui na carta aos Gálatas é que a nossa permanência, a nossa firmeza, ela nos leva para um destino planejado e preparado por Deus. Apocalipse capítulo 3, no verso 5, diz assim: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Perceba bem, queridos, que Deus tem o seu livro, o livro da vida do Cordeiro. O meu nome, o seu nome precisa estar lá, mas só estará escrito lá o nome dos vencedores. Aqueles que vencerem o mundo, vencerem o pecado, vencerem a carne e vencerem as suas tentações. Pois Jesus foi quem nos chamou dizendo: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, então siga-me. Só os vencedores são capazes de deixar para trás tudo aquilo que tenta nos prender nessa vida terrena, nessa vida mundana. Apocalipse capítulo 3, verso 21 diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim também como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Veja bem que é uma promessa de Deus também para os vencedores. Como você está vivendo a sua vida? Talvez você tenha desistido ou está agora me ouvindo, mas pensando em desistir de algumas coisas. Eu venho te encorajar a uma palavra de Deus. Você foi chamado para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas é fácil perceber que nós estamos vivendo dias em que há uma geração fragilizada. Pessoas desistem do casamento, que é projeto, é plano de Deus. Há pais desistindo dos seus filhos. Há pessoas abandonando propósitos pela qual elas foram chamadas para cumprirem diante de Deus, desistindo dos seus chamados ministeriais. Há pessoas abandonando, mas a Bíblia nos chama a vivermos uma vida de vitória em Cristo Jesus. Mas como diz o texto, se nós retrocedermos, Deus não se agrada do nosso retrocesso, da nossa fé. Não há prazer, diz assim, o meu justo, porém, viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Há uma proposta aqui, queridos, que nós somos chamados para a salvação, e se fomos chamados para a salvação, precisamos nos tornar crentes, cristãos, discípulos de Jesus, vencedores nessa terra. E eu quero dar alguns conselhos, mostrar para você algumas características de um verdadeiro vencedor. Veja bem, o vencedor é aquele que tem boas memórias das lutas e provações que já foram vencidas no passado. O primeiro versículo que eu li diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grandes combates e aflições. Sabe o que o texto está nos falando? Que nós devemos olhar para trás e perceber as lutas que já foram vencidas. Quantas lutas você já venceu para chegar até onde você já chegou? Para você estar me assistindo agora, para você estar me vendo e ouvindo esta palavra, quantas lutas você já venceu? Quanto sofrimento, quantas dores, quantas situações de rejeição, talvez de abuso, talvez de abandono, quantos obstáculos superados, quanta humilhação você já suportou para chegar até aqui. Agora, o que o texto está nos mostrando é que nós devemos olhar para trás, mas sabermos que essas situações já passaram e elas devem ficar no passado. Porém, querido, algumas pessoas ainda estão presas em um passado horrível e elas acabam se tornando vítimas da sua própria história. Essas pessoas não vão conseguir se tornar vencedores se estão amarradas nas situações que foram vividas no passado. Há um profeta na Bíblia chamado Jeremias, que ele vai dizer assim: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Sabe o que eu aprendo com esse texto? É que quando eu olho para trás, eu só trago à minha memória aquilo que de fato me traz esperança para que eu possa viver um futuro brilhante em Deus. Então o verdadeiro vencedor é aquele que tem boas memórias das lutas e provações que já foram vencidas no passado. Se você chegou onde você chegou, se você chegou até aqui, onde você está, é porque você já venceu coisas do passado. Não deixe com que essas coisas
atrapalha o seu presente, também ofuscando o seu futuro. A Bíblia vai dizer em 1 Pedro, capítulo 1, do verso 7, diz que a nossa fé, ela é provada como o ouro que é levado ao fogo, amados. Na vida cristã, na vida com Deus, sempre será uma vida desafiadora, mas nós fomos chamados para sermos mais do que vencedores. Romanos capítulo 5, a partir do verso 3, Paulo vai dizer assim: não somente nisso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. E ele diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Tiago também, lá no capítulo 1, no verso 2, ele vai dizer: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, pois na provação da vossa fé você será aprovado, querido. O verdadeiro vencedor é aquele que tem memórias das lutas que já foram vencidas no passado. O Senhor te chamou para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, e Ele tem um futuro brilhante para você. Você não deve se deter, ficar preso nas coisas que você já venceu no passado. O vencedor também é aquele que não abandona Jesus por nada. O verdadeiro vencedor não abandona Jesus por nenhuma circunstância, pois nele está depositado toda a sua confiança. A Bíblia diz que Jesus venceu por nós e nós também seremos vencedores. O verdadeiro vencedor tem seus olhos firmados nas promessas de Deus. E é para isso, é preciso fazer a vontade de Deus aqui na terra. Isso fala de perseverança no presente, mesmo vivendo situações adversas. Mesmo vivendo adversidades, o verdadeiro vencedor tem a sua fé firmada em Jesus Cristo e ele não abandona a sua fé. Ele não é daqueles que retrocedem. Esse versículo fala de alguém que não abandona a fé por qualquer motivo. Ele não abandona a sua igreja, ele não abandona o seu chamado, não abandona o seu ministério, não abandona a sua família, não abandona o seu casamento por uma crise que ele está vivendo. As crises passam. Nenhuma luta, nenhuma tribulação, queridos, permanece para sempre. Essa luta que você está vivendo, este momento difícil que você está atravessando, vai passar. E virá o tempo da bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, no nome de Jesus. Então, não desista, não retroceda, porque o Senhor te chamou para ser mais do que vencedor. Mas há pessoas desistindo dos seus filhos, desistindo, sabe, de tudo aquilo que um dia Deus planejou. Quem está firmado em Jesus não desiste jamais. Não tem como ser um vencedor se você vive pensando em desistir das coisas que Deus entregou e confiou nas suas mãos. Não tem como ser um vencedor se você vive pensando em abandonar as promessas de Deus. Um vencedor não tem tempo para ficar pensando em desistência. Eu venho hoje, no poder do nome de Jesus, te encorajar. Você foi chamado para vencer e Jesus tem a vitória para você. Louvado seja Deus. O vencedor é aquele também que vive pela fé e sabe que Deus não se agrada do seu retrocesso. É o que está escrito no versículo 37 que lemos ao verso 39. Nós sabemos que a nossa peregrinação aqui na terra é temporária, queridos, e que em breve nós estaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo. É iminente a volta do Senhor Jesus. Muito breve Jesus voltará para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja e nós estaremos com ele. Mas quem estará com ele? Somente os vencedores. Essa deve ser a expectativa da volta de Cristo em nossos corações, a vida eterna. Essa expectativa da vida eterna é que nos dá força, queridos, para não desistirmos. Há uma esperança em nosso coração de dias melhores. Tudo que nós estamos vendo e estamos vivendo aqui na terra é muito passageiro, é muito breve, perto da eternidade que Jesus tem preparado para cada um de nós. Desistir é uma decisão que muitas vezes nasce num coração cansado. Desistir é uma decisão que muitas vezes nasce num coração que está frustrado, que está decepcionado, que está com medo. Mas hoje a palavra vem te encorajar, o Espírito Santo de Deus te encoraja. Não desista, porque você foi chamado para ser mais do que vencedor. Desistir significa abrir mão
do que já foi conquistado na cruz do Calvário. O Senhor já nos deu a vitória, pois está escrito que Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus tem uma promessa de bênção para a sua vida. Deus tem uma promessa de bênção para a sua casa. Deus tem uma vitória. Jesus tem um milagre para a sua vida. Mas você só vai experimentar esse milagre se você não desistir. Ele te chamou para ser mais do que vencedor. As nossas maiores vitórias, elas estão por detrás dos momentos mais difíceis da nossa vida. Se você desistir agora, você não experimentará aquilo que Jesus tem preparado para você amanhã. Então não desista, Ele te chamou para ser vencedor, louvado seja Deus. Me permita fazer uma oração por você. Talvez você está cansado, talvez você está frustrado, decepcionado com alguma situação e você tem pensado sim em abandonar tudo, em desistir. Mas eu venho te dizer, não desista. O Espírito Santo está falando com o teu coração e Ele te fortalecerá para que você experimente o melhor de Deus ainda está por vir. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, sabemos que o Senhor é o Deus que renova as forças do cansado. O Senhor é o Deus que coloca de pé aquele que está prostrado. O Senhor é o Deus que nos dá expectativas de dias melhores. Meu Deus, mas nesta hora eu oro, Senhor, por esta vida, por esta pessoa, este homem, esta mulher que me assiste, que me ouve, Senhor, que tem pensado em deixar tudo, por causa do cansaço, por causa das decepções, talvez por uma situação que gerou medo e provocou, Senhor, um trauma. Meu Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor visite-os nesta hora, ó Pai, encorajando-os a prosseguir, pois fomos chamados para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Senhor, traz a vitória para esta casa, traz a bênção, visita-os nesta hora, visita todo este lar, visita o coração dos pais aos filhos e dos filhos os pais, Senhor, que haja conversão, que haja arrependimento, que haja transformação de vida a partir de aqui, a partir de agora, Senhor. Eu declaro o fim dessa luta, dessa tribulação que essa pessoa está vivendo, o fim da dor, o fim do sofrimento, ó Pai. Em nome de Jesus, opera nesta casa, opera na vida deste homem e desta mulher, no nome santo de Jesus Cristo, assim nós oramos. Receba esta palavra, receba esta oração, se reposicione, se reorganize, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida ainda, no nome de Jesus, porque você foi sim chamado para ser um vencedor. Louvado seja Deus. Deus te abençoe.